parente, nenhum discípulo tenha reivindicado o corpo de Jesus. Nós vemos José de Arimateia. Quem era esse homem? José de Arimateia era um ilustre membro do Sinédrio, o tribunal que havia condenado Jesus à morte. Ele certamente não fez parte daquela decisão ensaidecida, como fala em Lucas capítulo 23, versículo 51. Olha o que Lucas fala. Lucas capítulo 23, versículo 51. Diz o seguinte: que não tinha concedido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Então, José de Arimateia, ele era um ilustre membro do Sinédrio, mas ele não fez parte da decisão ali do Sinédrio para a condenação de Jesus. Ele era um homem rico, a Bíblia diz, mas esperava o reino de Deus. Sabia quem era Jesus, por isso dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. E quando fez o pedido, usou a palavra grega soma, como fala em Marcos capítulo 15, Marcos 15 e 43. A Bíblia diz aqui, Marcos 15, 43, ele falou: e chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Essa palavra corpo aqui, no grego, quer dizer soma, tá? Porém, quando Pilatos cedeu o corpo, a palavra grega foi usada pitoma, tá? Marcos 15 e 45. E tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Então, no capítulo 15, versículo 43, a palavra corpo ali, da palavra grega, é soma. E no versículo 43, a palavra, no 45, a palavra corpo é em grego ptoma. Então, a primeira palavra se refere à personalidade total, fato que implica o cuidado e amor de José de Arimateia. E a palavra usada pelo Pilatos, lá no versículo 45, dá ao corpo apenas o significado de cadáver ou carcaça, tá? Então esses diferentes termos representados ali representam atitudes diferentes dos homens acerca da vida e da morte. Depois ali de baixar o corpo da cruz, a Bíblia diz que José de Arimateia o envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. Rolou ali-se uma grande pedra para a entrada do sepulcro, e só então ele se retirou. José de Arimateia não se intimidou de ser vinculado a Jesus, um homem sentenciado à morte. José de Arimateia, ele teve coragem para se posicionar, coisa que está faltando muito nesses últimos dias. Homens e mulheres com coragem para se posicionar contra o pecado, contra o mundanismo, contra as heresias, contra os falsos profetas, contra as coisas erradas que estão se levantando hoje. Mas José de Arimateia não teve medo, ele teve coragem de se posicionar. Quando olhamos a Bíblia dizendo, outras pessoas elas tinham honrado, tinham confessado nosso Senhor quando ouviram fazendo milagre. Mas José, ele honrou, José o confessou ser seu discípulo quando ouviu ensanguentado e morto. Outros tinham demonstrado amor a Jesus enquanto ele falava e vivendo, mas José de Arimateia,
Demonstrou ele ali o amor quando Jesus estava silencioso e morto. Há verdadeiros cristãos sobre a terra, de quem nada conhecemos, em lugares que jamais esperamos encontrar, mas estão de pé, se posicionando, enquanto muitos hoje tocam trombetas, mas na hora da perseguição, na hora da prova, são os primeiros a fugirem.